graça e paz. O quanto você realmente valoriza a palavra de Deus. Em 1851, muito antes da velocidade dos telefones ou das redes sociais, o Søren Kierkegaard escreveu um artigo chamado Sozinho com a Palavra de Deus. Ele convida a gente a imaginar um casal que se ama muito. O marido, de longe, escreve uma carta para sua amada. E o Kierkegaard então provoca: eu presumo que a palavra de Deus seja tão preciosa para você quanto essa carta é para essa mulher. Eu presumo que o seu acolhimento e dedicação a cada frase da palavra de Deus é semelhante à atitude com que essa esposa segura e lê essa carta. Reafirmar a autoridade e o poder das Escrituras é reafirmar a nossa certeza no amor de Deus, num Deus que se revela, num Deus que convida ao relacionamento, o Deus trino que se dá a conhecer de forma confiável. O contexto em que a afirmação das Escrituras ocorre no pacto expressa essa compreensão. No primeiro parágrafo é anunciado o propósito salvador do Pai, do Filho e do Espírito Santo de expandir o seu amor e bênção por meio da criação e da salvação. No parágrafo seguinte, o terceiro, é afirmada a unicidade e a universalidade de Jesus, o Rei do reino a quem nós proclamamos. Entre esses dois parágrafos, o parágrafo das Escrituras. A autoridade e o poder da Bíblia, a singularidade e a universalidade do Antigo e do Novo Testamento se dá nesse sanduíche, no compromisso redentor da Trindade e profundamente ancorada em Jesus, na maneira como Ele é o único Senhor sobre todos. É em Deus que reside a inspiração e a verdade da Bíblia. Ela é soprada pelo Espírito. Ela revela e convida o caminho, a verdade e a vida de Jesus. Nós falamos que ela não erra e não falha, enraizados nessa confiança, na intenção salvadora do Pai, do Filho e do Espírito. A Bíblia é sagrada e isso não acontece porque ela é muito antiga, isso não acontece porque ela caiu do céu, embalada a vácuo, escrita na língua dos anjos. Ela é sagrada pela maneira como a Trindade escolhe soberanamente usar esse texto para se dar a conhecer, para revelar a si mesma. O professor D.I. Packer dizia que Deus Pai é o doador das Escrituras, Deus Filho é o tema das Escrituras, e Deus Espírito Santo é o seu autor, seu autenticador e o seu intérprete, nos ajudando ao longo de todas as gerações a compreender. Isolada dessa comunhão eterna de amor da Trindade, a Bíblia vai ser sempre e facilmente distorcida. Por isso, a gente guarda uma relação muito próxima, muito íntima entre Jesus e a Bíblia. Porque é Jesus quem nos revela o Deus Trino. Porque é Jesus quem se revela nas Escrituras. Como Pedro disse na sua carta, os autores do Antigo Testamento falaram pelo Espírito de Cristo que estava neles. E o próprio Jesus afirma que a lei, os salmos e os profetas falam dele. Adaptando o professor Van Hooser, é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo que é o agente. O que ele faz? Ele comunica a mente, a verdade, o caminho e a vida de Cristo. Essa é a ação. Ele faz isso por meio da palavra, o verbo, o próprio Cristo. Com que objetivo? Com o objetivo de se revelar, de salvar e de abençoar, de formar a igreja, o corpo de Cristo. O Espírito Santo de Cristo comunica a vida de Cristo por meio da palavra, o verbo Cristo, para formar a igreja, o corpo de Cristo. Assim, o verbo que se encarna em Jesus é o mesmo verbo que se revela nas Escrituras. E é no amor e na salvação dele que nós confiamos. É a ele a quem buscamos e é a ele a quem seguimos nas Escrituras. A declaração de Seul, o documento mais recente de Lausanne, ecoa essa mesma ideia quando ela fala que a Bíblia é a palavra de Deus em palavras humanas. Eu reafirmo isso, eu gosto disso. Me remete à cristologia, à linguagem do Concílio de Calcedônia.
como que afirmando que Jesus é a natureza divina expressa na natureza humana. Duas naturezas completas, sem confusão, sem divisão e sem separação. Eu acho que essa analogia, se vocês me permitem esticar ela um pouco, com as duas naturezas, ajuda também a gente a pensar as distorções que são comuns com a Escritura. Por um lado, a gente tem uma tendência em negar, ou ao menos em minimizar a natureza divina das Escrituras. A gente vê isso quando se questiona a autoridade do texto como palavra divina para nós hoje. A gente vê isso na resistência com a canonicidade, de reconhecer todos os livros do Antigo e do Novo Testamento. A gente vê isso quando se nega o Espírito Santo como o autor que unifica. A gente vê isso na redução das Escrituras a um mero documento, um produto cultural, uma pérola de literatura antiga, um registro religioso do passado. Por outro lado, também existe a tendência de minimizar a natureza humana das Escrituras. E nós vemos isso quando se ignora o abismo hermenêutico, as distâncias históricas, geográficas e culturais entre nós e o Antigo e o Novo Testamento. Nós vemos isso na recusa em se reconhecer e se considerar os múltiplos gêneros literários de outras épocas e estilos que compõem as Escrituras. Ou ainda vemos isso quando a gente se nega a reconhecer as particularidades de cada autor e de cada comunidade que primeiro recebeu aqueles documentos. Sonda, ó Deus, o nosso coração, vê se há em nós desvios e nos ajuda a perceber possíveis tendências erradas em nós. Ao ler os evangelhos, é possível ver a atitude dos fariseus e dos mestres da lei. Isso confirma que é possível estar cheio das palavras das Escrituras, mas estar alheio ao amor e à ação de Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Mas nós confiamos e reafirmamos com o pacto o poder da palavra de Deus para cumprir o seu propósito de salvação. A palavra viva traz sempre uma manifestação especial da presença e da ação de Deus. A gente vê isso na criação, a gente vê isso nas tábuas da lei, dentro da arca, no tabernáculo e no templo. Uma intimidade entre a palavra e a presença. E vemos isso em Jesus, a palavra que se faz carne e anda entre os homens. Evangelho de Mateus, capítulo 8. O centurião procura Jesus e pede que ele cure um dos seus servos. Você se lembra dessa passagem? Jesus diz que vai com ele fisicamente. Você consegue imaginar? Jesus em corpo na sua casa para resolver um problema. O que mais alguém poderia querer assim? Mas o centurião responde: Senhor, eu não mereço te receber debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo vai ser curado. Jesus então se surpreende, celebra e afirma a fé daquele homem. Jesus fala que muitos do Oriente e do Ocidente vão se juntar ao centurião no reino de Deus. Que fé é essa celebrada por Jesus? A fé na autoridade da palavra. A fé em que a palavra leva e expressa a presença, o amor e o poder de Deus para abençoar, para curar e para salvar. Em Gênesis, o chamado e a promessa de Deus separam uma família, a família de Abraão. Em Êxodo, o Sinai e as tábuas da lei formam um povo étnico. Nos evangelhos, o verbo encarnado, a cruz e a ressurreição, o Espírito derramado formam a igreja. Esse é outro tema contínuo nas Escrituras. A palavra sempre forma um povo. A palavra sempre forma um povo. O parágrafo do pacto encerra celebrando isso. O Espírito ilumina as mentes do povo de Deus em toda a cultura, de modo a perceberem a sua verdade de maneira sempre nova, com os próprios olhos. O Espírito generoso de Deus forma um povo generoso, diverso, acolhedor. A Bíblia é para toda a humanidade, por isso os esforços contínuos em tradução, os esforços contínuos em evangelismo, o esforço contínuo na pregação. O Espírito generoso ilumina. Essa experiência carismática, essa companhia próxima de Deus, o Emmanuel, Deus conosco. O texto diz ainda que assim o Espírito,
na pluralidade e diversidade do povo de Deus, revela a toda a igreja uma porção cada vez maior da multiforme sabedoria de Deus. Nós precisamos uns dos outros, das ênfases diferentes, das tradições e denominações diferentes. Nós precisamos uns dos outros, como igreja global, das etnias diferentes, das culturas diferentes. Nós precisamos pessoalmente uns dos outros, histórias, formação, forças e fraquezas diferentes. O Leslie Newbegin dizia que, entregues a nós mesmos, as nossas próprias culturas, nós temos vícios e pontos cegos, mas irmãos de outros contextos, eles ampliam, eles corrigem e eles aprofundam a nossa compreensão das Escrituras. É por isso que eu amo estar aqui com vocês. É por isso que eu amo o esforço do Daniel e do Valdir em reverberar a Lausanne mais uma vez. Lausanne tem sido essa plataforma onde, unidos pelo Evangelho, na autoridade e poder nas Escrituras, direcionados pelo senhorio e a singularidade de Jesus, ocorre um ajuntamento um pouco mais plural. É bom demais sermos esse povo, sermos esse corpo, com seus diferentes dons e contribuições, os vários ministérios, formas distintas de ter sensibilidade ao mundo, às suas belezas e às suas dores, formas diferentes, mas fiéis de responder a Jesus e a sua palavra. O quanto você realmente valoriza a palavra de Deus? Perguntou Kierkegaard. O compromisso da cidade do Cabo ajuda a gente a responder a pergunta dele. Nós amamos a palavra de Deus, nós ecoamos a alegria do salmista que fala: eu amo os teus mandamentos, Senhor, mais do que o ouro, como eu amo a tua lei. Nós amamos a palavra de Deus porque amamos a pessoa que a Bíblia revela. Amamos a Bíblia como a esposa ama as cartas do seu marido, não pelo papel em si, mas pela pessoa que fala através das cartas. Como a pessoa que no Espírito se revela e vem de encontro a nós por meio das Escrituras. O nosso amor pela Bíblia é uma expressão do nosso amor por Deus. Nós amamos a Bíblia pela história que ela conta. A criação, a queda, a redenção e a nova criação. A reconciliação que Deus está fazendo de nós com eles, com o próximo e com a natureza, a criação, por meio do reino, o governo amoroso de Jesus. É essa história que quem conta, quem nós somos juntos, por que nós estamos aqui, o que nós devemos fazer e para onde nós estamos indo. Nós amamos as Escrituras e amamos a verdade que ela ensina. Em um mundo marcado pela mentira, pelo relativismo e pela propaganda, nós podemos conhecer a realidade e responder a ela de forma fiel por meio das Escrituras. Por último, nós amamos a Bíblia pela vida que ela nos convoca a ter e nos oferece. A vida de imitadores e imitadoras de Jesus no poder do Espírito. Pessoas que crescem em amor a Deus, ao próximo, à criação e até mesmo aos inimigos, imitando o Deus Trino revelado em Jesus. Como disse o reverendo Eugene Peterson, o nosso objetivo não é apenas estudar e usar a Bíblia. Nós queremos, na companhia de Ezequiel e do apóstolo João, comer esse livro. Queremos ser nutridos pela Escritura. Queremos assimilar a palavra na nossa vida, para que ela seja metabolizada e transformada em atos de amor, em copos de água fresca, em missões pelo mundo inteiro, em cura, evangelismo, em justiça feita em nome de Jesus onde há opressão, em mãos levantadas ao Pai em adoração, em joelhos dobrados e pés lavados na companhia do Filho. Nós amamos as Escrituras e reafirmamos o poder e a autoridade delas na missão de Deus.